Então, acho que podemos começar. A Andrea está conosco hoje. Tudo bem, Andrea? Gostaria de dar algum recado? Tudo bem? Boa noite. Gostaria de agradecer, Thiago. Eu assisti a primeira sessão e achei maravilhoso. Estava ansiosa já pela continuação. Maravilha, eu que agradeço. A Andrea foi a mentora desta atividade, desse ciclo de estudos. Ela fez esse convite, eu não pude recusar. Agradeço também a Lina, que além de fazer a tradução para o espanhol, ela separou alguns materiais para nos ambientarmos com o Tibete, com o cenário em que o livro está se desenrolando. Talvez a gente possa iniciar, tal como no primeiro encontro, com uma prática formal, né, para a gente criar um espaço interno de, de uma conexão com a prática, entendendo que isto não é apenas um estudo teórico, um estudo técnico, acadêmico, mas é uma prática espiritual, né? A gente está criando uma interdependência muito importante com uma tradição que é riquíssima, que tem uma história única e que tem como seus personagens principais um professor que é um nosso professor, né? O professor do nosso professor, como a gente gosta de falar, que é o Tenzin Lompo, né? Nandaki Rinpoche. Então, nós podemos nos aquietarmos, sentir um pouco o nosso corpo, ajustar nossa postura. A gente pode respirar profundamente, sentindo o nosso corpo relaxando, soltando as tensões da cabeça, as tensões do pescoço, dos ombros, do torso, das pernas. Respira mais uma vez. A gente também se conecta com o silêncio. A gente pode escutar o silêncio que está por trás dos sons. A gente pode perceber que os sons eles surgem e passam em um espaço de quietude, de silêncio. A gente respira nesse silêncio, a gente libera as tensões da nossa fala. Por fim, a gente percebe o espaço em que os pensamentos surgem, em que os pensamentos permanecem, em que os pensamentos passam. A gente pode observar os pensamentos. Mas se a gente tenta identificar esse observador, quem está observando esses pensamentos, a gente não encontra nada fixo, porque a cada vez que a gente procura identificar este observador, a gente percebe que a observação ela continua lá. Ou seja, tem sempre a experiência da observação ocorrendo, mas nunca o observador em si. E esse espaço é onde a gente quer se conectar, é onde a gente quer descansar. A gente respira também nesse espaço. A gente pode visualizar agora Yongtse Rinpoche, ele está aqui na imagem atrás, junto com Tenzin Wangyal Rinpoche, e a gente pode visualizar o Yongtse Rinpoche como a representação de todos os Budas, como a representação de todos os mestres, de todos os seres iluminados, de todas as tradições. A gente visualiza o Yongtse Rinpoche agora como o nosso lama raiz.
A gente recebe da testa de Aung San Rinpoche, em nossa testa, uma luz branca que traz energia, bênçãos, traz o empoderamento do corpo. A gente visualiza que da garganta de Aung San Rinpoche sai uma luz vermelha até a nossa garganta e nós recebemos as bênçãos, as energias, o empoderamento da nossa fala iluminada. E a gente visualiza do coração de Aung San Rinpoche uma luz azul que chega ao nosso coração e nos traz as bênçãos, as energias e o empoderamento da mente iluminada. E a gente pode fazer uma prece de Guru Yoga, que diz: da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente Lama Raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. A gente intenciona que a nossa prática beneficie inumeráveis seres. Nós estamos estudando, nós estamos praticando para que a gente possa se iluminar e beneficiar todos os seres que estão sofrendo. E nesse caminho de iluminação, a gente conta com o refúgio dos seres iluminados, dos Budas, das Dakinis, dos Idans, de todos os seres iluminados, dos professores. E nesse refúgio, então, a gente inicia a nossa prática. Vamos lá? Antes de fazermos a leitura, Lina, você poderia compartilhar, você está habilitada, creio, para compartilhar a tela, Pantasha, para que a gente, então, compartilhe com os colegas essas lindas imagens que você separou. E a gente pode fazer alguns comentários, buscando resgatar o que estudamos na semana passada. Então, recapitulando, enquanto a Lina compartilha a tela, ela está dizendo que parece que não está habilitada para compartilhar, é isso? Tá, tranquilo. Eu tenho aqui o link que você enviou, deixa eu ver. Veja agora, Lina. Você está como co-host também. Ah, isso. Então, na semana passada, nós lemos o prólogo do livro e iniciamos o primeiro capítulo. O prólogo inicia já com o Yongtse Rinpoche em seu processo de fuga do, do Tibete, é, ali nos anos 50. E o capítulo 1 vai voltar à infância do Yongtse Rinpoche, quando ele ainda nem se chamava Yongtse Rinpoche, ele se chamava Tenzin Nandak, ele manteve esse nome, mas ele ainda era uma criança, evidentemente não era um Rinpoche. Rinpoche é um título equivalente ao doutorado, né, no Ocidente. E aí nós começamos então a conhecer a história de Yongtse Rinpoche. Falamos lá da região dele, da região de Kan. Alguém perguntou, né, sobre o significado da palavra Kan na semana passada. Eu dei uma pesquisadinha e Kan, que é o nome próprio da região, significa também fronteira em Tibete. Então, o próprio texto falava que Kan, essa região, é muito distante de Lhasa, que é a capital do Tibete, né? E talvez seja por isso, então, que tem esse nome, né, de fronteira, de algo que está distante. Aí a Lina, ela separou, então, algumas imagens aí, algum um mapa que mostra onde é essa região de Kan. Você tem aí, Lina? Não está conseguindo compartilhar? Tá. Vou ver aqui como eu consigo compartilhar também.
Então, a ideia era conhecer um pouco da fauna, da flora e do território que foi descrito ali no prólogo, né? E também no primeiro capítulo. Então, aqui nós temos uma imagem é, do Monte Kailash, ao fundo, Lina. É porque eu não consigo escutar a Lina também. E se eu disser alguma coisa errada, você me corrige aqui no chat, tá bom? Mas foram algumas imagens muito bonitas. A região dos lagos, né? Nós falamos que o Tibete era muito invejado aí pelos seus vizinhos por conta dos recursos naturais, especialmente por conta das águas. Muitos dos rios ali do Oriente saem, né? Tem sua nascente nos lagos que rodeiam os Himalaias. Aqui é um animal típico lá do Tibete, um animal das montanhas. Se alguém souber o nome e quiser colocar aí no chat, é uma ave tibetana também. Talvez a Lina tenha o nome de tudo isso, ela possa colocar no chat ali. É, um falcão tibetano. Aqui uma parte mais verde, né? A gente pensa no Tibete como neve, mas o Tibete é muito amplo, muito rico. Isso aqui, isso aqui é um dos alimentos que foi mencionado na semana passada, Lina. Acredito que sim, não? Daqueles bolinhos. E aí uma visão mais geral do Tibete, os iaques ao fundo. Então, enfim, é só para nos ambientarmos. Vou aproveitar que eu estou com a tela compartilhada e vou aqui também compartilhar uma imagem que me pareceu bem interessante. Na, na semana passada, no prólogo, nós lemos que o Yongtse Rinpoche, em sua fuga, ele levou poucas coisas, né? Os monges que estavam lá no monastério Menri, o original, levaram poucas coisas. E entre as coisas mais sagradas que eles levaram, estava as cinzas do Nyambishara Gyaltsen, que é o segundo Buda na tradição Bon. É o professor que ali no século XV vai reunir todas as linhagens do Bon a partir do mosteiro Menri. Então ele foi o primeiro Menri e esse é o relicário, então, que existe até hoje, onde está as, as cinzas é, dele, né? Então, é uma das imagens que está no livro, ao final do livro. Aqui é o próprio Tenzin Nandak, né? O Lompo Rinpoche, jovem, depois de sua fuga no Tibete. E aqui em cima Ô, nós temos um Tiago, mapa. é que a gente Sim? não está vendo essas imagens que você está comentando. A Ah, gente vocês está não... vendo, a gente tá vendo o drive da Lina com os Ah, nossos arquivos. ok. Então, deixe-me ver. Obrigado por avisar, Andréia. Vamos ver se eu consigo agora. E agora, vocês estão vendo ou não? Agora sim. Agora sim? Então, à esquerda aqui é um relicário que eu estava comentando, onde estão as cinzas do Niamh-Sharabi Gautzen, que foi uma das poucas coisas que os monges levaram do monastério após a invasão chinesa. E à direita aqui é a imagem do Tenzin Nandak, o Yongtse Rinpoche, depois de sua fuga. E ia mostrar também o mapa que está no livro, que mostra a trajetória que eles percorreram na fuga. Então,
cada cor aqui vai representar o trajeto de um dos três lamas que nós vamos acompanhar. Por enquanto, nós estamos vendo só a história do Yongtse Rinpoche, mas a gente sabe que tem outros dois protagonistas nesse livro, né? O, o Sanjie Tenzin, que é o 34º, o 33º Menhin Trenzi, e o Santen Karnai. Então, nós estamos neste momento acompanhando a rota do Tenzin Nandak, que está em laranja, né? Ele vai sair ali dessa região que está abaixo aqui de Utsang e vai descer até o Nepal. Um caminho parecido com o de verde aqui, que é um do outro monge que nós vamos também acompanhar, que é o Tempa Ozer. E aí, mais à frente também nós vamos conhecer a história do Sanjie Tenzin, que fez aí uma trajetória imensa, olha só, saindo lá de Kan, que é essa região mais fronteiriça, né? Vai cruzar praticamente todo o sul do Tibete aqui, até chegar lá no Nepal. Então, esse é o cenário, digamos, do livro. E agora a gente pode ir para para a leitura, né? Então, aqui também imagens aqui interessantes. Sanjie Tenzin, que é o 33º Menhi Trenzi, e o Santen Karmai, que é um outro personagem que nós vamos acompanhar, que é um grande professor, um grande acadêmico. Então, vamos lá agora para o estudo. Alguém quer compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou complementar algumas informações aqui? Lembrando que esse é um grupo de estudos, né? Então, vocês podem aí compartilhar também suas informações. Então, nós paramos. Deixa eu compartilhar aqui. Nós paramos aqui, neste trecho em que se contava como o Yongtse Rinpoche di- diferenciava, era um garoto diferente em relação aos outros meninos ali da região de Kan. Essa região de Kan é uma região conhecida como uma região de guerreiros, e ele tinha uma aptidão, desde seu nascimento, né, já tinha sinais de uma aptidão mais de um caminho espiritual. Nós vimos também uma história muito triste, hein, envolvendo o falecimento de seu pai. Ele foi obrigado a ficar com seus tios, a sua mãe era casada com os irmãos do pai, era uma tradição lá da região. Enfim, uma história muito sofrida, passou muitas necessidades, e a gente termina então falando justamente isso, né? Que para a maioria dos meninos de cão, o caminho do guerreiro era uma herança natural, não para Tenzin. Segundo a tradição, mesmo quando bebê, ele exalava um notável senso de paz e tranquilidade. Antes de seu nascimento, sua mãe sonhou que recebia um texto sagrado de um yogi vestido de branco, com cabelos brancos, que lhe disse: Este é seu destino bom, cuide bem deles, cuide bem dele. Deixa eu tentar deixar a tela um pouco maior aqui, vamos ver. Não mudou muito, né? Talvez assim fique melhor. Então, continuando, tirar aqui. Nascido no ano tibetano do Tigre de Fogo, em 1926, em uma família de seminômades, Tenzin era filho único, uma raridade em uma cultura onde famílias numerosas eram a norma. Com exceção da aristocracia, os tibetanos, na época de seu nascimento, não tinham sobrenomes. Geralmente, os monges davam nome aos recém-nascidos, muitas vezes concebendo seus próprios nomes. Então, os monges davam os seus próprios nomes para as crianças mais pobres, né? As crianças que não eram da aristocracia. O nome de nascimento de Tenzin era Shime
Yungundrum. Shime Yungundrum. Yungundrum é uma palavra que está no coração de nossa tradição, né? Está no nome de nossa tradição. Yungundrum bom, né? Yungundrum pode ser traduzido como eterno, é, como indestrutível, tem uma equivalência ao indiano Vajra, né? O Vajra, né, em sânscrito, também remete a essa ideia daquilo que é indestrutível, eterno, e em tibetano, Yongundrum, tem esse significado, mas também vai remeter ao símbolo muito importante na nossa tradição, que é a suástica, né? Não a suástica, evidentemente, que foi apropriada de modo é, muito complicado, né, pelo nazismo, mas com um elemento que está presente em quase todo o Oriente, que reflete um símbolo solar, um símbolo de sorte, um símbolo de força, um símbolo de proteção. E então, e um Gundrum bom. O bom, bom pode significar doutrina, religião, ensinamento, seria o equivalente ao sânscrito de Dharma, né? Então, bom, a gente pode entender que bom significa doutrina, que significa Dharma, significa lei, significa ensinamento. Então, Yungundrum bom, o ensinamento eterno, ou o ensinamento da swastika eterna. É isso que é o nome, né, de Yungundrum bom. E o Tenzin, então, quando ele era pequeno, ele tinha esse nome, Shime Yungundrum, que significa vida eterna. Então, como a gente já sabe que Yungundrum significa eterno, agora a gente já sabe que possivelmente Shime, ou Shime, né, Shime significa vida. Shime Yungundrum. Possivelmente o nome dado por um monge para ele, porque ele não era da aristocracia. Como a gente viu, ele era uma criança de uma família muito pobre. Mais tarde, seu nome seria profeticamente alterado para Tenzin Nandak, que é como a gente o conhece agora, né? Tenzin Nandak Lompo Rinpoche, que significa puro detentor dos ensinamentos, após ele fazer os seus votos monásticos. Como outras famílias seminômades da região, alguns parentes de Tenzin eram agricultores, enquanto outros viajavam com rebanhos de gado. A fazenda dependia dos poucos grãos e vegetais resistentes, trigo, pimentas, mostardas e ervilhas, capazes de sobreviver ao clima frio e à curta estação de crescimento em grandes altitudes. Mas a cultura mais importante era a cevada, um grão tão central para a vida tibetana que faz parte da identidade nacional. Tostada e moída, a cevada é chamada de tsampa e é o alimento mais consumido no Tibete. É aquele bolinho que a Lina compartilhou conosco, né? Aquelas imagens que ela separou, aqueles bolinhos são bolinhos de tsampa, ou seja, bolinhos de cevada tostada e moída. O tsampa consumido pelos tibetanos desde antes da história registrada. Essa comida básica é rica em carboidratos, proteínas, fibras e materiais. A farinha de tsampa é facilmente digerida e fornece energia rápida quando comida crua ou misturada com água, tornando-se ideal para viajantes. Então, essa região muito árida, com muitas dificuldades aí para o crescimento de outros tipos de alimentos, né? Vai ser central justamente por ter todas essas qualidades nutricionais e por ser de fácil preparo, de fácil consumo, de fácil transporte. Eu fiquei me perguntando aqui se não seria possível nós comprarmos assim cevada aqui no Brasil mesmo e tostar a cevada e fazer esse bolinho e comer só para ver como é. Não sei se alguém já comeu de sampa aqui, no, enfim, se alguém já fez algo com cevada.
curiosidade. Tenzin comia tiçampa em quase todas as refeições. Ele derramava uma pequena quantidade de chá salgado em uma tigela de madeira. Adicionava manteiga de iaque e em seguida misturava a tiçampa até formar uma pasta, moldando-a com os dedos em pequenas bolas do tamanho de uma mordida. O consumo de tiçampa era um denominador comum em um vasto país onde costumes, dialetos, vestimentas e regiões variam de região para região. Nós vimos que o Tibete é um território imenso e muito diferente, com regiões muito diferentes entre si. E aí está dizendo que, apesar de todas as diferenças, inclusive de dialetos, costumes e vestimenta, o Tsampa é algo comum. Todos lá se alimentam de Tsampa. O termo comedores de Tsampa tem sido usado para identificar os tibetanos e reuni-los em tempos de crise. A Tsampa ou Tsampa é tão integral, ou está tão integrada à vida tibetana, que está incorporada tanto nas práticas religiosas Bon quanto budistas. Pequenas figuras pintadas são moldadas com massa de Tsampa para uso em rituais religiosos, meditação, mantras e canções. Punhados de farinha de Tsampa são lançados no ar como oferendas às divindades ao celebrar quase qualquer ocasião alegre, desde nascimentos até casamentos. Lamas distribuem pequenas bolas de tsampa açucaradas como bênçãos em ocasiões sagradas. Quem acompanha os eventos de Lossar, da Ling Mincha, já viu um Tenzin Wangyal Rinpoche lançando Tsampa para cima, né? Então, tem esse significado. As próprias as tormas, né? Também, se eu não me engano, alguém me corrija se eu estiver errado, também são feitas de Tsampa. Então, de fato, a cevada é o alimento central aí, tanto do ponto de vista da nutrição material quanto da nutrição espiritual dos tibetanos, né? O pai de Tenzin, Drepo Pandang, provavelmente usava um dzo, que é um cruzamento entre um iaque e um boi, para arar seus campos. Então a gente descobriu agora um novo animal ali, né, no Tibete, dzo, que é um cruzamento de iaque com boi. A família vivia do que os animais de criação e uma pequena plantação produziam, trocando qualquer excedentes por tecidos, utensílios de madeira e couro e outras necessidades. Seminômades, né? O lar consistia na mãe de Tenzin, Dongsa Kanchun, seu pai, Armand, seu pai, e 2 dos 4 irmãos de seu pai. Os outros 2 irmãos de seu pai eram monges no mosteiro de Tenchin, próximo à capital regional de Tenchin. De acordo com o costume tibetano, eu não tinha lido essa parte. Comentei que eu já havia falado sobre isso, mas não, é porque eu li antes e acabei me confundindo, pensando que havia lido na semana passada. Agora que nós vamos entender um pouco essa história da família de Yongtse Rinpoche e conhecer um pouco mais dos costumes ali dos tibetanos, né? Então, de acordo com o costume tibetano, a mãe de Tenzin era casada com todos os 3 irmãos da casa. É, Em teoria, todos eram seus maridos, em todos os sentidos, mas geralmente um assumia a posição principal. Embora a monogamia fosse mais comum, a poliandria permitia que famílias mais pobres evitassem dividir suas terras entre irmãos. Eu achei isso bem interessante, né? A gente conhece muitas sociedades que são poligâmicas, mas geralmente é o marido que tem várias esposas. Ali no Tibete, o costume era
a mãe, a mulher, ter vários esposos, mas por um motivo muito prático no final, né? Era para evitar que famílias pobres se empobrecessem ainda mais com a divisão de suas poucas terras, de seus poucos bens, né? Enfim, uma curiosidade. A sua família extensa vivia em uma típica casa tibetana de 2 andares, feita de terra compactada e pedra. O primeiro andar era para os animais, o térreo, né? E o segundo para a família. Enquanto o pai de Tenzin trabalhava na fazenda, outro irmão, da Choi Passang, cuidava dos animais, acompanhando as ovelhas e iaques, enquanto pastavam pelo terreno acidentado. O irmão restante, chamado de O Travesso, raramente estava em casa e contribuía pouco com a renda familiar. A mãe e a tia de Tenzin recolhiam esterco seco de iaque para combustível, buscavam água, cozinhavam, ordenhavam os iaques e fiavam fios de lã de iaque e de ovelha. Elas cuidavam do pequeno altar bom da família, que mantinha as 5 oferendas tradicionais: lamparina de manteiga, tigelas de água, flores, pequenos pedaços de bolo e talvez um sino ou uma concha. Na maioria das casas tibetanas, tanto de praticantes Bon quanto budistas, um retrato do Dalai Lama ficava pendurado sobre o altar. Nós conversamos bastante, né, sobre essa integração entre o Bon e o budismo, especialmente a partir do 14º Dalai Lama. Quando Tenzin tinha 4 anos, seu pai adoeceu com um mal misterioso, provavelmente lepra, e deixou a família para protegê-los da doença. Ele passou os seus últimos dias em peregrinação em alguns dos centenas, deixa eu corrigir aqui, de locais sagrados espalhados pelo Tibete, das centenas mesmo. Sua enfermidade deixou a mãe de Tenzin sozinha, emocional e socialmente isolada. Ela tinha um forte vínculo com o pai de Tenzin, mas pouca conexão com seus outros 2 maridos, com os irmãos dele, com os cunhados, né? Cunhados não, todos eram maridos. Mas, como a gente viu, sempre tinha um que era o principal. E esse principal era o pai de Tenzin, e ele então tem essa doença, provavelmente lepra, e é obrigado então a deixar a família e falece nessa peregrinação. Ela, a mãe de Tenzin, era muito jovem e, a pedido de seus pais, ela retornou para a casa da família após a morte de seu marido favorito. A tradição tibetana determina que, quando um casamento se desfaz, os filhos homens ficam com a família do pai e as filhas com a família da mãe. Assim, a tradição determinou que Tenzin ficasse sob os cuidados de seu tio pastor, da Choi, que legalmente também era considerado seu pai. Então a gente entendeu que a mãe de Tenzin tinha 3 maridos e o próprio Tenzin legalmente tinha 3 pais, embora a conexão era com aquele pai que acabou falecendo, né? Uma curiosidade, na tradição do Bon, nós temos a figura de é, Guru Rinpoche, né? E na história de Guru Rinpoche no Bon, ele é casado com uma praticante da Índia e eles têm um casal de filhos gêmeos. Em algumas histórias, esse casal de gêmeos é apresentado como 2 gêmeos meninos, né? O próprio
Guru Rinpoche, que na tradição é filho de Drempa Nanka, e o, ah, é, como se chama mesmo, Cris, o nome Seuan Rinzin. o Tenzin Rigdzin. Isso, o Tenzin Rigdzin, né? E o Tenzin Rigdzin. Mas eu já ouvi também uma versão dessa história em que é, o irmão gêmeo, a irmã gêmea de Tenzin Rigdzin é uma menina, né? E a história, e tanto na história em que o Guru Rinpoche é um menino, quanto na história em que é uma menina, o Tezuan Rigdzin, na separação do Drempa porque na história o Drempa se separa dessa praticante indiana. E aí o Drempa fica com a responsabilidade de cuidar de Tezuan Rigdzin, e a mãe fica responsável por cuidar de Guru Rinpoche ou de Pema Chodron. E quando ele é apresentado como Pema Chodron, ele é apresentado como feminino. E aí faz sentido com essa tradição aqui que a gente está vendo, que é a tradição tibetana de que quando um casal se separa, as meninas ficam com a mãe e os meninos ficam com o pai, né? E o Yongtse Rinpoche, então, fica com um dos seus pais. Muito jovem para entender, Tenzin chorava inconsolavelmente, sentindo a falta de sua mãe. O tio da Choi, devoto, era devoto, porém simples e analfabeto. Ficou sozinho para cuidar da fazenda, dos animais e prover sustento para sua irmã e o pequeno sobrinho. Apesar do fardo, ele sempre foi gentil com Tenzin. No entanto, cuidar dos rebanhos errantes e ao mesmo tempo trabalhar na fazenda mostrou-se impossível, e logo a terra ficou improdutiva. A comida era frequentemente escassa e às vezes eles passavam dias sem tsampa. As coisas eram realmente muito difíceis às vezes, lembrou Tenzin, décadas depois. Lembrando que o Tenzin deu várias entrevistas para os autores do livro, né, para eles construírem essa história. Pela manhã, Tenzin ajudava sua tia a capturar bezerros de Aki para alimentá-los. Sua tia não, né? Seu tio. Às vezes, os bezerros o empurravam e fugiam, levando seu tio impaciente a gritar com ele por sua falha. Muitas vezes, esse tio da Choi deixava Tenzin responsável por vigiar os cordeiros em uma pequena cabana de palha. Um dia, Tenzin viu o que pensou ser um lobo entre os cordeiros. Aterrorizado, ele correu chorando e gritando que um lobo estava atacando os animais. Seus gritos atraíam a atenção do feroz cachorro dos vizinhos, que atacou violentamente o menino em fuga. Um cão mordeu o grosso casaco de lã de Tenzin, rasgando-o em pedaços. O vizinho conseguiu afastar o cão antes que Tenzin se machucasse. Dachoi correu até a cabana e, para grande constrangimento do menino, em vez de um lobo, encontrou uma raposa inofensiva. Tenzin sentia uma saudade imensa de sua mãe. Um dia, ouvindo uma conversa entre sua tia e seu tio, lá em cima poderia ser a tia mesmo, né? Porque tinha tia na casa também. Pois eu verifico. Um dia, ouvindo uma conversa entre sua tia e seu tio, ele descobriu que sua mãe estava morando em uma cidade próxima, em Tenshin-Ka. No dia seguinte, ele abandonou suas tarefas e partiu em busca dela. Quanto mais caminhava, mais solitário e assustado se sentia. Ele nunca tinha estado tão longe de casa sozinho. Engolindo o medo, pediu informações a transuentes e finalmente chegou a Tenshinká, a cidade de sua mãe.
Em uma comunidade tão pequena, foi fácil encontrar alguém que conhecia sua mãe e pudesse levá-lo até ela. Ao vê-lo, Xangun, sua mãe, o tomou nos braços e o segurou com força, lágrimas molhando seu rosto. Ela lamentou suas roupas esfarrapadas e seus sapatos tão gastos que seus pés estavam sangrando. Ela chorou enquanto lavava e cuidava dos pés de seu filho. No entanto, a alegria da reunião não foi suficiente para superar a tradição, que determinava que Tenzin voltasse para o tio, que logo chegou para buscar seu sobrinho fugitivo. Mesmo sem a responsabilidade de manter a fazenda, a tensão foi grande demais para o tio de Tenzin e sua saúde deteriorou-se. Quando ele faleceu, Tenzin perdeu mais um cuidador. Então, lembrando que ele tinha três pais, né, eram os três irmãos, o que era o mais querido, né, o preferido da mãe, teve lepra e morreu numa peregrinação. Esse tio, que era muito cuidadoso, mas já era velho e não conseguia cuidar muito bem dele, também faleceu. E o terceiro tio lá em cima a gente viu que não era muito responsável, ele era chamado de outro avesso e não vivia basicamente com a família. E aí tinha a tia, né? A tia que nunca casou. O que aconteceu com sua tia não está claro, mas segundo a tradição, ela teria permanecido sozinha na fazenda ou sido acolhida por um mosteiro. Então, as mulheres que não casavam ou que ficavam viúva e não podiam se cuidar, elas eram enviadas para mosteiros, elas eram acolhidas por mosteiros ou ficavam sozinhas mesmo, né? Mas não se sabe o que aconteceu com ela. Em apenas 3 anos, Tenzin foi separado de sua mãe e perdeu tanto o pai quanto o tio. A obrigação de cuidar de Tenzin, agora com 7 anos, passou para um de seus tios monges. Então, lá no início a gente viu que além desses três irmãos que eram os pais, né, que eram casados com a mãe, também tinha os tios que eram monges. E aí ele passa a ser cuidado por um desses tios monges, o Taozan Tsutrin. Tsao San era o 11, ou o líder dos cânticos, no mosteiro de Tengchen, um edifício vermelho de 7 andares, construído em 1110 na encosta de uma montanha. O 11 é aquele que apoia, basicamente, o lama nos templos, né? Especialmente aqui com os cânticos, com a condução das práticas da recitação de mantras, dos cânticos. Seu tio, Tal Sang, o levou para o mosteiro, guiando-o pela larga escadaria de pedra que subia íngreme até um pórtico, sustentado por 7 pilares escarlates. O menino olhava maravilhado enquanto passavam pela estátua reluzente da divindade Palpa Purbo, cuja forma representava um punhal cerimonial. As purbas, né, o purbo, são representações de deidades extremamente iradas, na forma de um punhal cerimonial. Tenzin tinha poucos pertences. Só fazer uma observação aqui. Lina, se você puder lembrar de pesquisar sobre essa deidade aqui para a gente compartilhar com o pessoal, o Palpa Purbo, pode ser interessante, né? A gente vai criando aí conexão com a tradição, a gente vai conhecendo as deidades. Então, se a gente encontrar informações sobre ele, a gente compartilha na semana que vem. Tenzin tinha poucos pertences além de suas roupas, o que facilitou encontrar espaço para ele nos aposentos espartanos de seu tio, equipados com um braseiro para cozinhar e um colchão de palha. Meu tio, o líder dos cânticos do mosteiro, foi muito bom para mim, Tenzin recordaria mais tarde. E aqui é uma citação do Yongtsen, né, dizendo que durante o dia ele se sentava em seu assento para
em seu assento quadrado de meditação e me deixava sentar com ele para me manter aquecido. Ele ficava lá dia e noite, e quando chegava a hora de dormir, ele me deitava ao seu lado sobre uma pequena pele de cabra. Quando eu acordava de manhã, me encontrava um pouco distante dele. Acho que ele me carregava para lá, enquanto eu dormia, mas eu não gostava de ficar longe dele e começava a chorar. Então, ele me deixava ficar ao seu lado novamente. Pela manhã, meu tio me dava um pouco de tsampa em uma tigela. Ele me ensinava 4 frases das escrituras por dia e depois me dava tsampa. Quando eu realizava rituais, ele me deixava fazer as oferendas de torma, né, que são aqueles bolos feitos de tsampa. O correto era ele sair e lançar a torma para o alto no ar. Mas ele dizendo, né? Mas eu apenas a jogava um pouco para cima, de modo que a torma, né, o tsampa, caísse perto da porta. Depois de recolocar o prato no altar, eu ia buscar as oferendas e comia mais tarde. Ele, o tio, sabia o que estava fazendo, mas nunca disse nada. Eu sempre sentia fome, mas estava realmente muito feliz. Esse foi um período muito bom para mim. Acho que nós podemos encerrar por aqui hoje, porque a ideia é ter uns 5 minutinhos aí de intervalo para o Gashidema, e a gente pode fazer também algum comentário, tirar algumas dúvidas, só para anotar aqui. Terminamos aqui. Então, a gente conheceu um pouco mais da história, tá tudo começando ainda, né? O que vocês têm, né, para compartilhar? Alguma dúvida, alguma pergunta? A dinâmica tá indo do modo que vocês imaginavam? Tudo certo? Então a gente pode fazer aqui uma prática agora de dedicação. O Tiago, tem uma pessoa que escreveu no chat que tem uma pergunta. Ah, sim. Por favor, André, deixa eu ver lá. Ah, tem vários comentários aqui. Então, alguém explicando. Ah, a Lina explicando que aquele bolinho era de Sampa, a Cris dizendo que não estava vendo a compartilhamento de tela, depois deu certo. A Simone compartilhou o Can, né, que é então o lugar lá do Tibete, ela, na região oriental. E também pode significar constituinte, básico, reino, elemento, disposição, constituição, esferas sensoriais. De fato, eu não tinha visto essa tradução, Simone, eu tinha visto como fronteira. Obrigado aí por complementar, tá? Tesouro amigo, dizem claro, é a deidade que nós nos referimos ali, que tem um irmão gêmeo, né? O Guru Rinpoche, filho de Drempananka. Eu acho que não eram perguntas, né, André? Eram mais comentários, né? Ele escreveu que ele tinha uma questão, o Dani Zen. Ah, apareceu aqui para mim. Qual é a diferença entre Tsampa e Torma? Então, Tsampa, pelo que a gente está lendo, Tsampa é a comida, é a cevada, é, que é a base para alimentos, aí pode ser o bolinho, que pode ser colocado no chá salgado. Então, Tsampa é o alimento, é a comida, é o bolinho. E a Torma, o Felipe está esclarecendo que a Tsampa é a farinha da cevada torrada que se faz os alimentos. É o alimento, né? E a torma é quando esse alimento é transformado numa oferenda. Seria isso? Seria isso, né? Então, talvez a Cris, a própria Andrea, o Denis acho que está por aí também, possa complementar, mas é isso, né? A torma é a oferenda, é quando o tsampa é, é sacralizado e tornado oferenda. Mas a gente viu que a torma é comestível. Eu não sabia que ela era comestível, porque a gente está lendo a história do Yongtse Rinpoche e ele ali, criança, passando fome, tinha que fazer o despacho, digamos, da oferenda, mas ele deixava ali próximo a ele para comer, porque ele estava com fome, né? Então,
É o alimento, é uma nutrição espiritual e material. Gosto de ver assim a torma. Só para É, acrescentar, eles misturam outras coisas à cevada, geralmente eu acho que é manteiga, às vezes tem algumas com leite, eles fazem uma mistura e aí depois eles moldam e na usar na torma. cerimônia. Uhum, Uhum. Eu nunca fiz uma torma, assim, não tenho uma experiência, mas imagino que tem, inclusive, vários tipos, talvez, de torma, né? Com várias misturas diferentes, sim. a depender da deidade. A gente pode dar uma estudada nisso e conversando, porque eu acho que a ideia, né, Andréia, deste grupo é justamente ter esta oportunidade de ler o livro como uma forma de nos aprofundarmos na própria tradição, né? Isso a gente vai fazer juntos, aprendendo juntos, porque aqui eu sei tanto quanto vocês, tá? Então, ou até menos em algumas coisas, com certeza. Então, vamos lá agora fazer a nossa dedicação. Vou compartilhar aqui a prece de longa vida ao Yongtse Rinpoche. Felipe, você tem mais fácil aí a prece? Eu vou pegar pelo celular. Andrei me enviou, eu esqueci de salvar na pasta. Eu queria dar uns 5 minutos ali, falhei de novo na organização do tempo. Deixa eu fazer rapidinho, então. Não vou compartilhar a tela, só vou ler aqui pelo. Cadê? A prece diz o seguinte. Então, nós dedicamos a nossa prática ao benefício de todos os seres, em especial ao Yongtse Rinpoche, a sua saúde, a sua vida longa. Ao mestre que ensina os três ensinamentos, protetor de todos os seres, a emanação do onisciente Ni Wang, que atinge a intenção primordial e a realização, através de sua grande perfeição de permanecer na natureza do Sutra e do Tantra, você purifica a atividade de proteger e sustentar os ensinamentos. A você que sustenta e proclama todos os ensinamentos, nós rezamos o mantra que diz, mantra de longa vida, Sodrum Akar Mula Tinan Ondu Muyet Senitsa, Sodrum Akamulatinam, Ondu Muyet Senitsa, Sodrum Akamulatinam, Ondu Muyet Senitsa. Em uma próxima oportunidade, nós podemos colocar a recitação mais bonita, assim, né, com a melodia, mas a gente vai aprimorando a nossa prática aí ao longo das semanas. Gratidão a todas e a todos, e a gente se segue aqui com o Cho, a prática de Cho com Geshe Dema, em 5 minutos.